Bendito seja Deus. Atos, capítulo 20, versículo 7 ao 12, nos diz: No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar abaixo, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, abraçando, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Amém. Senhor Deus, amado Pai, neste exato momento clamamos por Tua presença, clamamos por Tua sabedoria, clamamos, ó Pai, pela iluminação da Tua palavra, que o Senhor possa nos ajudar, nos guiar, Senhor, a trazer a mensagem à Tua igreja. Ó Pai, é a Tua igreja que precisa Te ouvir. Nós somos carentes da Tua presença, da Tua palavra e orientações, ó Pai. Em nome de Jesus, traz consolo aos nossos corações, ó Pai, que possamos, Senhor Deus, sair daqui fortes, revigorados, ó Pai, com a Tua graça e o Teu conhecimento. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus, meus irmãos. Temos aqui em nossa frente um texto, talvez não muito conhecido dos irmãos, mas eu já sei que já foi pregado aqui na igreja, a gente já ouviu esta mensagem, mas é sempre bom relembrar o cuidado de Deus para com as nossas vidas, relembrar que homens e mulheres de Deus, quando propõem a sua vida dedicada ao Senhor, eles têm poder para fazer obras e glorificar o nome do Senhor Jesus. E entender também que há pessoas em nosso meio, às vezes nós mesmos, vamos estar na casa do Senhor, mas titubeando, olhando lá para fora, olhando para as coisas que o mundo oferece. Nós precisamos entender aqui, com rápidas informações, que, de acordo com o texto, era o primeiro dia da semana, era um domingo, e normalmente eles trabalhavam a semana inteira, estavam ali após o sábado ter trabalhado, ter descansado, mas os cristãos, na verdade, os seguidores do Senhor Jesus, eles se reuniam ao domingo para assim fazerem o seu culto. Eles não tinham um templo fixo, faziam na casa de um e na casa de outro, mas no caso aqui eles estavam num cenáculo, não fazendo no salão original, não fazendo na copa, mas fazendo no terceiro andar, algo que era incomum, mas estava, tudo indica que o templo estava cheio. A cidade de Troade já tinha recebido a visita de Paulo, já tinha visto o missionário Paulo, já tinha ouvido dos seus feitos, já tinha ouvido que era um grande pregador. A gente sabe, quando o nosso pastor está aqui num culto muito cheio, a gente tem sempre dificuldade para alojar pessoas, para alocar pessoas no templo, e podemos acompanhar que a situação era parecida. Havia muitas pessoas querendo ver aquele pregador, e muitos possivelmente não se importavam de ter tido uma semana cansativa, uma semana de labuta, uma semana de muito trabalho, mas queriam estar participando, compartilhando daquele momento. Conforme você também teve sua semana de muito trabalho, de muito esforço, e se deslocou agora cedo para a casa do Senhor. Quando eu acordei, eu brincava com Isabela: olha, a gente está recebendo uns convites para acordar de madrugada, está sendo cansativo. Aí ela fez: mas é bom, não é? Acordar cedo e ir logo para a casa do Senhor. Olha, coisa boa, porque a gente já começa o dia e é como se a gente já saísse daqui com a bússola para seguir o nosso dia com as melhores orientações necessárias.
E a gente vê a importância de começar o dia dedicando-se ao Senhor. E nós vemos que o local estava muito cheio, havia muita gente, e eles estavam no terceiro andar. Era comum ter janelas, porém não eram muitas, no máximo duas, porque uma eles subiam os móveis para entrar naquele terceiro andar, e a outra só servia para entrar o vento. Então, uma era como se fosse uma porta, do alto do teto abaixo, ela era grande, larga, justamente para adentrar os móveis. E possivelmente, como o cenáculo estava cheio, havia muitas luzes, havia muita tocha, consequentemente muita fumaça. Então os irmãos estavam ali inalando muita fumaça, mas queriam estar no culto, queriam estar ouvindo, queriam sentir a presença de Deus. Então não importava a semana dura que tinham, não importava a situação do local, não importava a fumaça que estavam ingerindo, não importava o calor que estava naquele lugar. O que importava para os irmãos era estar no culto, era estar ouvindo a mensagem do Senhor, era estar compartilhando daquele momento. Era um momento a qual o Senhor nos outorgou, nos deu direito de participar mediante ao nosso arrependimento por Cristo Jesus, que era o momento de partir o pão, que era o momento de sentar à mesa do Senhor e participar deste momento, a qual nós vamos participar daqui a pouco. E nós podemos observar que eles estavam ali e o jovem Eutico estava na janela. O jovem Eutico estava acompanhando tudo o que estava acontecendo e possivelmente também um pouco encantado ou não muito encantado com o que estava acontecendo, o tão grande número de pessoas naquele evento. Mas a Bíblia vai nos dizer que ele estava na janela e cai da janela. Vemos que o homem, ao cair da janela, é narrado por Lucas, o médico. Lucas narra o texto e diz que ao cair, podemos entender que Lucas desceu lá, pois ninguém ali poderia atestar uma morte se não fosse o próprio Lucas, um médico. Lucas desce, algumas pessoas já tinham dito e morreu ao descer, ao cair numa queda dessa, não aguentaria, não suportaria, mas Lucas foi lá confirmar. Olha, eu creio que Lucas se ajoelhou ali do lado, pôs o dedo, olhou o pulso, olhou direitinho, olhou para cima. Paulo, esse aqui morreu. Esse aqui não aguentou. Imagine o escândalo que seria para a igreja do Senhor ao ter um evento desse e ter um jovem que cai e morre fisicamente. E talvez espiritualmente aqui também nós vamos acompanhar na decorrência do texto. E nós podemos ver que Paulo desce ao encontro daquele jovem. E nesse dado primeiro momento, a gente pode acompanhar a nossa situação como cristãos. Precisamos entender, precisamos olhar para o texto também como um espelho, como um reflexo e procurar entender o que foi que aconteceu ali e o que é que está acontecendo aqui. O que o texto está querendo me dizer, eu preciso perguntar. E eu pergunto, e as perguntas, na verdade, já foram respondidas algumas. Por que tinha tanta gente? Porque era um pregador que eles viam pouco e pregava muito, e tinha muitas experiências, e tinha muita informação, muito ensinamento para passar. Por que foi que Eutico estava na janela? Porque havia muita gente. As possibilidades que levou Eutico a um grande sono, uma semana de trabalho, a fumaça ali inalada, podia outras pessoas caírem, podia, mas nós podemos observar que o estado que Eutico estava ali nos representa, pois nós, ao ser chamados de cristãos, vamos enfrentar dificuldades, vamos ter pelejas. Ninguém aqui vai ter uma vida só de algodão doce e de água doce sempre, Uma vida que você vai desfrutar para estar nas melhores condições sempre, não. Nós vamos observar que para se viver bem,
há sacrifícios, há luta, há momentos difíceis, há momentos de guerra, há momentos de pelejas, momentos de batalha, mas nós precisamos estar atentos ao que o Senhor Jesus vai nos proporcionar nesta caminhada. Não podemos ficar dispersos, e possivelmente Eutico estava disperso com o que acontecia fora do templo e dentro do templo. Olhava, via um grande pregador, mas olhava lá fora, via as pessoas passando e as coisas lhe chamando a atenção. E nós vemos que o sentido da janela são portas, ou são janelas, no caso, que o mundo nos proporciona. A janela, sem dúvida, aqui oferece muitas distrações. E Eutico estava distraído com o que estava acontecendo lá fora. Eutico, ele possivelmente não gostava tanto de estar dentro, mas pelo fato de ter uma grande multidão curiosa em saber o que é que estava acontecendo, ele disse: eu vou também, vou estar ali, vou observar que pregador é esse, que homem é este. Mas nós sabemos que quando estamos distraídos, engoldados pelas coisas do mundo, talvez as coisas de Deus não nos façam tanto desejo, não nos traga tanta satisfação, tanta alegria. Talvez Eutico não tinha desfrutado da verdadeira alegria. Eutico estava indo porque estava ou com curiosidade, ou com trabalho, com ativismo de uma igreja que estava semeando a palavra, de uma igreja que estava sempre promovendo eventos. E nós precisamos entender que muitas das vezes estamos aqui, mas com alguns minutos já estamos agoniados para estar lá fora, já estamos agoniados para encontrar os amigos lá fora, para ver o jogo que vai passar mais tarde, para ver os realities que a TV vai nos apresentar. Precisamos entender que estamos no templo para ver o rei que se apresenta no templo. Precisamos entender que vamos à igreja porque o nosso Espírito Santo, o querido Espírito Santo, já nos vem acompanhando de casa, com a certeza de que vai nos auxiliar, de que vai nos ajudar. Não podemos vir ao templo com dúvidas, não podemos vir ao templo com o desejo de olhar lá para fora. Quem vem ao templo tem que vir com a certeza de que o grande rei está aqui e vai sentir a presença dele, vai desfrutar de algo maravilhoso. Quem vem ao templo não pode sentir saudade das coisas lá de fora, não pode se atentar às coisas terrenas. Quem está no templo precisa entender que maior que as coisas lá fora, há um Deus que vai suprir todas as tuas necessidades, há um Deus que vai olhar para o vazio que há em teu coração e com certeza absoluta Ele vai preencher todas as lacunas do teu ser. Precisamos entender que Eutico estava com a necessidade que talvez ele não sabia diferenciar, talvez ele não estava conseguindo distinguir, mas eu quero te dizer neste momento, preste atenção. Olhe para dentro de si, olhe para o texto, olhe para o espelho que ele te apresenta e pense consigo mesmo agora o que é que está faltando, o que é que está me distraindo. Pergunte para o seu irmão ao lado, o que é que está te distraindo? Pergunte mais forte, o que é que está te distraindo? Nós vemos normalmente essa mensagem ser pregada para jovens, mas precisamos entender que a igreja do Senhor não pode se distrair. A noiva não pode se distrair. Eu lembro no momento em que estávamos para casar, não havia nada que tirasse o nosso foco. Se precisávamos de dinheiro e não tínhamos emprego, fomos à batalha. Ela fazia os doces, eu vendia na rua. Ela fazia os doces e vinha um amigo, vinha outro, via o objetivo, via o pensamento, via a comunhão, via o interesse, via o foco. E chegava e perguntava o que é que está faltando. Mas se eu vejo uma pessoa dispersa, eu vou perguntar o que é que ele está precisando. Eu vou ter interesse em ajudar uma pessoa que está dispersa. Mas eu quero te dizer, se você está disperso neste exato momento, o meu Deus, Ele tem interesse em te ajudar. Neste exato momento há um interesse do nosso Senhor Jesus de tirar o que não te leva à presença dEle do teu coração. Você precisa agora neste exato momento, verdadeiramente, de forma sincera, sem cera, de nada que te mascare diante de Deus, dizer: vem cá, Senhor, a casa é tua, pode entrar.
Entra, Senhor Deus, olha para dentro de mim e começa a tirar o que não te agrada. Ó Senhor Jesus, o Senhor sabe o que é que tem me distraído. Este é um momento, se você quiser, de fechar os olhos rapidinho e concentrar-se na voz do Senhor, na presença do Senhor, que está aqui de forma muito calma, de forma muito serena e tranquila. E você precisa entender que Ele está aí para tirar tudo que não provém dele. O Espírito Santo está aqui para tirar toda a distração. Em nome de Jesus, toda a distração caia por terra. Em nome de Jesus, toda a seta do inimigo caia por terra. Em nome de Jesus, todo o laço do inimigo caia por terra neste exato momento. Em nome de Jesus, que as armadilhas venham ser quebradas, venham ser desbaratadas. Em nome de Jesus, que o laço do passarinheiro venha ser destruído. Em nome de Jesus, que você venha estar na presença do Altíssimo e verdadeiramente venha encontrar descanso, pois o Senhor tem descanso para a tua alma. O Senhor Jesus, Ele tem abrigo para a tua alma abatida e deveras confusa. O Senhor Jesus, Ele está aqui para te guiar à presença do Altíssimo e dizer: desfrute da presença do Mestre. Desfrute da presença do Senhor de forma total, não pela metade, não um terço, não um quarto, mas total. Desfrute da totalidade do Senhor. Desfrute da oportunidade que o Senhor tem nos dado. Nós vivemos num país que nós não sofremos a perseguição ferrenha de nos proibir de ler a Bíblia, de nos prender, de nos enclausurar para que nós não venhamos pregar. Mas há lugares que eles só têm um pedaço da Bíblia, somente um versículo para lerem e repassarem entre os outros. Você tem a oportunidade de desfrutar do total. Desfrute, viva dentro, com o desejo de estar dentro, vivenciando o que Deus vai te proporcionar lá fora, ou lá nos céus, na eternidade. E nós vemos que Paulo desceu ao encontro daquele jovem, e mediante as distrações que ele apresentava, nós não vemos Paulo questionar quem é o jovem. Nós não vemos Paulo perguntar, ele era crente mesmo? Não. Nós vemos que Paulo desceu e foi ao encontro do jovem. E ali, infelizmente, a triste notícia já estava se alastrando. Talvez os irmãos já estavam pranteando. Os que conheciam a família já estavam chorando, já estavam gritando. E a Bíblia vai nos dizer que Paulo desce, vai ao encontro dele. A Bíblia no versículo 10 vai dizer: contudo, descendo Paulo, debruçou-se sobre o rapaz e abraçou, declarando: não vos alarmeis, ou seja, não casem espantos, cessem os alvoroços. E Paulo diz: pois a sua alma vive. Nós vemos Paulo fazer algo semelhante. Ontem eu perguntava a Isabela: sabe o que há parecido entre Paulo, Elias e Eliseu? Ela pensou um pouquinho e disse: não lembro. E eu quero te dizer o que há de semelhante entre eles. Em 1 Reis vai nos mostrar Elias, ao ver o filho da sunamita morto, né? Vai debruçar-se sobre ele, vai olhar para ele, está morto, mas olha para ele, a esperança. E ele se debruça mais uma vez, e quando levanta diz: ele vive. Ele está vivo. Ele está vivo. E o menino levanta-se e volta à família, volta ao seio da família. E com Eliseu, Gabriel, ele vê também um jovem morto. Eliseu abre os braços dele. Veja essa semelhança, como não é incrível. Abre os braços dele e junta a palma da mão com a palma da mão. Pés com pés, deita sobre ele, face a face, aquece o jovem, levanta e diz: ele está vivo. Que formato é esse que Eliseu fez?
Alguns vão dizer que Eliseu era um tipo de Cristo no Velho Testamento, pois houve este ato de ressuscitação, de ressurreição, e houve também um segundo já quando estava morto, que jogaram um soldado próximos aos ossos deste homem santo de Deus, e imediatamente o soldado voltou à vida ao tocar nos ossos deste homem. Nós podemos ver que Eliseu faz ali o sinal da cruz e deita sobre o homem. E eu quero te dizer, o nosso Jesus, através do seu sacrifício na cruz, Ele está aqui para te dar vida. Ele está aqui para te dizer, ainda há esperança. Você precisa entender que através do seu sacrifício, Ele se debruçou sobre você, onde não havia mais esperança, onde já tinham atestado a tua morte, onde já tinham dito que não havia mais esperança, onde só havia agora tristeza, lamúria, clamor, onde só havia agora espanto, alvoroço. Ele se debruçou sobre você e a criação chorava, gemia e sofria. Então ele levanta e olha para a criação e diz: não causem mais alvoroço. Há esperança para a humanidade, há esperança para aqueles que chegarão através do sacrifício salvífico. Eu posso ver agora Paulo se debruçar sobre aquele jovem, olhar para ele e dizer: há esperança. Eu posso ver Paulo descendo de forma tranquila, enquanto o alvoroço estava formado, enquanto você às vezes fica espantado com a situação. Eu quero te dizer, há esperança. Há esperança para a tua vida, há esperança para aquele parente, há esperança para aquele amigo, há esperança para você que vive distraído com as coisas lá fora. Eu quero te dizer, volte a viver nesta manhã. Volte a viver, pois Cristo está te proporcionando este momento. Preste atenção no que está sendo pregado, no que está sendo dito. Nós vemos que Paulo restitui aquele jovem ao culto e diz: aqui, ou podemos entender, aqui é o lugar do qual você jamais deveria ter caído. Não importa se você caiu ou quantas vezes você caiu, o que importa é que essa igreja representa também o Paulo. Essa igreja também continua orando, de joelhos, se debruçando espiritualmente sobre você. A igreja continua clamando, te convocando à verdadeira esperança, te chamando ao verdadeiro Cristo, ao verdadeiro Deus. A igreja continua anunciando as boas novas, a igreja continua visitando os caídos e oprimidos, a igreja continua clamando, como ela disse, não temos o nome ciclo de oração, mas temos oração, o culto de oração, e a igreja clama, a igreja ora, a igreja busca. Sempre que podemos, estamos orando pelos desviados, pelos afastados, estamos orando por você que está distraído, orando para que Cristo seja a certeza do teu viver. Preste atenção no que Cristo te proporciona hoje, através do seu sacrifício na cruz. Ele está aqui para tirar toda a tua distração, Ele está aqui para tirar todo obstáculo, Ele está aqui para tirar tudo que impede a tua aproximação ao reino de Cristo. Ele está aqui para dizer: eu sou o teu advogado, sou eu que intercedo junto ao Pai por ti. Ele é o nosso único mediador, Ele é o nosso único intercessor. Ele é aquele que, quando nós não conseguimos expressar palavra alguma diante de Deus, Ele vai junto ao Pai e diz: eu sei o que Ele está sentindo, eu sei o que ela deseja, eu sei o que aflige o coração dela. Ó Pai, concede o que ele precisa neste exato momento. E se você precisa neste exato momento da certeza de que Cristo morreu e ressuscitou por você, receba esta certeza, receba a cura espiritual, receba a convicção, receba a separação do pecado, receba a santificação, receba a iluminação da palavra do Senhor e a convicção de que você não é cidadão terreno, de que você
você é cidadão dos céus, da cidade que já está construída pelo artifício e criador, que é o nosso Jesus de Nazaré, o qual morreu e ressuscitou e te trouxe aqui esta manhã com a certeza de que há esperança para o meu e o teu viver. Precisamos ter a convicção de que o mundo está pronto para te derrubar, de que o mundo está pronto para armar as armadilhas, as distrações que vai te impedir. Alguns já chegaram para mim e disseram: Gabriel, eu tenho orado tanto, mas demoro a receber e às vezes desisto do compromisso, desisto do acordo. Meu irmão, eu quero te dizer, em Gênesis capítulo 15 vai nos mostrar que o nosso Jesus, o nosso Deus, chama Abraão e diz: vem cá, separa os sacrifícios, junta aqui tudo, vamos fazer um acordo, vamos fazer um pacto. E Abraão na época sabia que era um acordo entre as duas partes, sabia que era algo bom, e ele começa ali a separar os sacrifícios, separa o carneiro, separa ali a cabra, separa as pombinhas, separa tudo o que era certo para um pacto, começa a separar, o sangue estava no meio, ele separa e espera o Senhor Deus para o acordo. Mas nós vamos ver que ele fica ali, focado, esperando o Senhor Deus para o acordo, e demora, vai chegando-se a tarde, e vem as aves de rapina para comer o seu sacrifício, e ele começa a desenxotar, dizendo: aqui não, separa, vai para lá. E ele começa a desenxotar, então elas não conseguem chegar perto do seu sacrifício. E nós vemos que a noite chega, o sono vem, ele já cansado de tanto enxotar as aves, e nada podia tocar no sacrifício de Abraão. E ele começa a separar tudo. De repente, já escuro, vem o Senhor, em forma de tocha, passa no meio daquele sacrifício. E talvez Abraão pensou: agora é minha vez, Deus, eu vou passar. E Deus disse que não era necessário que ele passasse, porque o acordo consistia no seguinte: eu chegava para Alex e dizia: vamos fazer um acordo, Alex. Você vai pintar a minha casa, você vai organizar a minha casa, vai reformar. Eu vou lhe pagar X e vou parcelar em tantas vezes, não vou quebrar o acordo contigo. Então, para formalizar esse pacto, a gente matava os animais diante de Deus, passava os dois pelo sacrifício, dava as mãos do outro lado e dizia: eu não desisto. E ele dizia comigo também: eu não desisto. Nós dois não vamos desistir. E logo em seguida, uma das partes poderia desistir, porque eram humanos, falhos, mas nós vemos que somente Deus passou e não deu a mão a Abraão, dizendo esperando ele dizer: eu não desisto. Ele deu a mão e disse: eu não desisto, e você não precisa passar, porque o Senhor estava dizendo: olha, Abraão, eu sei que tu é humano, eu sei que você pode fracassar, eu sei que você pode falhar, eu sei que você pode voltar atrás, mas não precisa passar, somente eu passarei. O sacrifício foi eterno e os descendentes de Abraão continuam desfrutando deste acordo, deste pacto de sangue. E eu quero te dizer, Jesus fez um pacto de sangue conosco naquela cruz do Calvário, dizendo que nós não precisávamos passar, precisávamos ao menos lutar para que ninguém tocasse em nosso sacrifício, para que ninguém viesse interromper. Então eu quero te dizer, não sei há quanto tempo você vem lutando, há quanto tempo você vem orando, mas eu te digo, não desista, não pare, não desanime. O sacrifício está de pé, o acordo está de pé, e Jesus não desistiu de você. Não se distraia com as coisas deste mundo, permaneça fiel, permaneça leal, porque a palavra do Senhor vai nos garantir a vitória. Que Deus te abençoe, nosso pastor.
A graça e paz, mais uma vez, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus.